uma honra para mim estar aqui com vocês agora, passar um pouquinho do que eu sei, né? E até o título aqui está Farmácia Natural, porque é exatamente isso que a gente pode ter em casa, né? E hoje a gente vai falar sobre lavanda, hortelã e o limão siciliano. E são os mesmos óleos que vem no kit introdutório. Um kit lindo, uma caixinha linda, com esses 3 óleos essenciais. E que, posso te dar um conselho? É a melhor opção que você tem para presentear alguém que você gosta. Né? Porque é um presente incrível, que vai trazer muitos benefícios, e vocês vão entender um pouquinho mais agora sobre isso. A pessoa vai se encantar tanto com a embalagem, né, quanto com o conteúdo, vai ter muitos benefícios e vai ser uma porta de entrada para que aquela pessoa possa, quem sabe, ser ajudada em várias questões com os óleos essenciais. Então, se você ainda não presenteou alguém com esse kit introdutório, eu sugiro você começar a fazer. Tá? Eu, por exemplo, vou presentear a professora da minha filha esse ano com um kit introdutório desse. Agradecendo, né? Tem 2 anos que ela está com a Valentina na escola, no pré-escolar, e eu vou agradecê-la dessa forma. E eu tenho certeza que ela vai gostar muito. Então, aqui está a minha dica para vocês. Tá? E para quem não sabe quem eu sou a Marina Flores, eu sou consultora do Terra, sou aromaterapeuta, sou brasileira e moro em Portugal, sou casada, mãe dessas 2 bonecas, a Valentina de 6 anos, a Catarina de 1 ano e meio, e agora também gestante, né? Estou aí na minha 3ª gestação, bem no início ainda, e podendo usufruir dos benefícios dos óleos essenciais, né? Já comecei quando a Valentina tinha 3 anos, então já tem mais de 3 anos que eu utilizo, gestação da Catarina, desde o primeiro dia de vida dela a gente pôde utilizar os óleos essenciais do Terra com segurança, e agora novamente estou tendo a experiência de poder usufruir, né? Porque a gravidez é um momento delicado, muitas coisas a gente não pode, e graças a Deus que eu tenho acesso a esses óleos essenciais, posso ter tantos benefícios com eles, tá? Então nós vamos começar aqui falando desses 3 óleos, e primeiro eu gostaria de falar para vocês que na farmácia do Criador, e por quê, né, farmácia do Criador? Porque é 100% natureza, é aquilo que Deus criou e disponibilizou para a gente na natureza. Encontramos soluções naturais eficazes devidos aos benefícios colaterais. O que seria isso, os benefícios colaterais? Quando a gente utiliza o óleo essencial, às vezes, né, por um intuito, por um aroma que eu gosto, às vezes por uma questão, inclusive, que eu estou querendo melhorar, esse óleo essencial no meu organismo, ele vai trabalhar outras questões que às vezes eu nem sei que eu preciso. Né? Esses são os benefícios colaterais, né? São aquilo que eles acrescentam, sem mesmo que eu tenha essa intenção, porque eles são incríveis dentro do nosso corpo. Então vamos começar com lavanda. O lavanda em si, né, a gente poderia dizer que ele é uma farmácia inteira dentro de um óleo essencial só, porque são muitas possibilidades com esse óleo. Ele é da família Lamiácea, a espécie é lavanda angustifolia, então muito cuidado, tá? Existem outras espécies de lavanda completamente diferentes desta. Esta, né, é a chamada lavanda francesa. O método de extração é destilação a vapor. A parte da planta que utiliza são flores e botões. E a nota de perfumaria é uma nota de topo, coração, ou seja, se você usar no perfume, não vai ser o primeiro aroma que você vai sentir, nem o último, né? Vai ficar ali no meio. Não é tão volátil e nem tão pesado como outros óleos essenciais. Meio termo. E o aroma é floral, doce e herbáceo. A composição química do óleo essencial que define as propriedades que esse óleo essencial vai ter. Cada óleo essencial tem uma composição química diferente, tá? Às vezes tem até os mesmos compostos, se a gente comparar, porém em quantidades diferentes.
E a gente costuma olhar os compostos majoritários, porque são centenas de compostos e é praticamente impossível a gente olhar todos. Então, a gente olha os compostos majoritários, sabendo que existem aqueles minoritários que podem sim influenciar e fazer diferença. E por isso que o lavanda é único, só existe ele, que aquela composição é única e exclusivamente dele, tá? E por que a planta, ela cria, né, esses compostos, cada uma de um jeito? Porque cada uma tem os seus desafios, né? A planta, ela cria aquela substância, aquele óleo essencial, para sobreviver no meio que ela vive. É como se fosse um sistema imunológico, é como se fosse um mecanismo de defesa inteligente, né? Então, tem planta que está num ambiente mais hostil, está sendo mais atacada por micro-organismos, bactérias, vírus, fungos. Então, ela precisa ser bactericida, fungicida, né? E é isso que vai diferenciar. Né? Tem planta que, por exemplo, as flores que já estão mais para se exibirem, são o órgão reprodutor da planta, que precisam atrair os polinizadores, então elas vão provavelmente ter uma composição química bem diferente daquela outra, tá? Então, isso aqui é só para a gente iniciar. A lavanda, ela tem o linalol, o acetato de linalila, em maiores quantidades. E depois o ocimeno e outros que são minoritários, que são inúmeros. Nós vamos falar então das propriedades dos componentes em maior quantidade dentro da lavanda. O linalol, por exemplo, ele tem propriedades antidepressivas, anti-inflamatórias, analgésicas, antinociceptivo, ou seja, diminui a sensação de dores, antihipertensivo, reduz o cortisol, que é aquele hormônio do estresse, é neurotônico, né, protege aí o nosso cérebro, é anticonvulsivante, é antimicrobiano, propriedades sedativas, propriedades relaxantes e antiespasmódico. Isso tudo são propriedades comprovadas cientificamente do linalol, tá? Que está em grande quantidade dentro da lavanda. A gente também encontra linalol em outros óleos essenciais. O acetato de linalila, outro grande componente da lavanda, é cicatrizante, é antisséptico, é antinociceptivo também, é relaxante e é antidepressivo. E aí a gente começa a ver se tem grande quantidade de linalol, grande quantidade de acetato de linalila, então pode ver que ele é bem relaxante, ele é bem antidepressivo, né? Ele é bem antisséptico, cicatrizante. O ocimeno para o suporte imunológico, também antioxidante. E aqui a gente começa, então, nas principais indicações. Como que você vai utilizar o lavanda para ter mais benefícios? Através da inalação, uma gota vai trazer calma, tranquilidade, sono, relaxamento, sensação de acolhimento e um ambiente aconchegante. Excelente para insônia de bebês e crianças. E também de adultos, tá, gente? Muitos adultos resolvem essa dificuldade de dormir com lavanda. É incrível o poder do lavanda para trazer esse relaxamento, para promover um sono reparador. Quando que a gente vai usar o lavanda topicamente? Na sola dos pés, peito e nuca, antes de dormir, melhoram a qualidade do sono e do bem-estar. E ainda diminui agitações, alivia arritmias cardíacas, para picadas de inseto. Né? Então, a lavanda vai acalmar a pele, anestesia e cicatriza queimaduras, alivia coceiras, queimaduras solares, diminui estresse e tensões. Então, eu costumo dizer que se você não sabe qual óleo utilizar para determinada situação, usa o lavanda, tá? Porque o lavanda é aquele óleo que tem 1001 utilidades, muitas propriedades medicinais, e ainda aquele óleo super tranquilo que você não precisa preocupar muito com diluição, não precisa preocupar muito com a sensibilidade da pele, a gente utiliza desde recém-nascido a idosos. O uso sublingual da lavanda, que seria o uso interno, né, através da absorção da mucosa da boca. A gente sabe que quando a gente utiliza óleos essenciais da mucosa,
a absorção é muito mais rápida, muito mais eficaz. 2 gotas embaixo da língua atenua crises de ansiedade graves e pânico, depressão, insônias persistentes e crônicas, crises de tensões, choques, traumas e desesperos. E o uso interno, que pode ser tanto na cápsula, quanto uma colherzinha assim com água, né? Ou até com óleo vegetal, se preferir, tá? É um efeito sedativo potente, vermífugo, é contra giardia, né? Que é a bactéria, flatulências, ansiedade, suporte anti-inflamatório, regulador da flora intestinal e diminuição do estresse. Então, aqui vocês veem que é possível fazer muita coisa com um único óleo essencial. Eu costumo brincar que eu não sei como que existe alguém que consegue sobreviver sem ter o lavanda em casa, porque é realmente impressionante o tanto que a gente utiliza esse óleo. E aqui, para finalizar o nosso estudo do lavanda, um artigo científico, inclusive eu fiz um post sobre isso que fez muito sucesso, e aqui vem a tradução desse artigo, e o que ele diz? Que os níveis de melatonina no sangue aumentaram significativamente na população total após a intervenção com a aromaterapia, o óleo essencial de lavanda. Então, pegaram grupos de pessoas e fizeram um teste, incluindo a lavanda, tanto no grupo de homens como no grupo de mulheres. Os 2 grupos tiveram aumento significativo da quantidade de melatonina no sangue. E não houve diferença, ou seja, tanto homens quanto mulheres tiveram esse resultado positivo em relação ao nível de melatonina, tá? Então, aqui, ó, conclusão. A aromaterapia com óleo essencial de lavanda também favorece um aumento dos níveis de melatonina no sangue, tanto em homens quanto em mulheres. Então, é simplesmente fantástico, é comprovado cientificamente e ele também, a gente traz, né, comprovação científica, mas eu gostaria de falar com vocês que a aromaterapia é uma ciência que agora está sendo comprovada cientificamente, mas que já tem a comprovação prática de uso há milhares e milhares de anos. Né? Então, é uma ciência muito mais vivenciada na prática do que a comprovação mesmo científica. Então, a gente precisa muito utilizar e sentir mesmo os óleos essenciais. Então, aqui me perguntando, de nada, Andréia, fico feliz de acrescentar. A Lúcia perguntou se a lavanda é o melhor óleo essencial indicado para crianças com TDAH. Lúcia, o lavanda é a melhor indicação para crianças todas, tá? Independente de qualquer outra questão. Mas é sempre a questão mesmo de fazer o teste, de usar, de insistir. Às vezes não vai ser no primeiro uso, mas às vezes uma semana após utilizando, os resultados vão vir, tá? Vai depender muito do organismo de cada um, das individualidades de cada um, para trazer os resultados pretendidos. Mas o lavanda é um ótimo óleo essencial. Vamos para o próximo, Peppermint? Família Lamiácea, espécie Menta piperita, método de extração, destilação a vapor, parte da planta, folhas, flores e botões. Nota de perfumaria topo, muito volátil, então se a gente colocar no perfume, vai ser um dos primeiros aromas que vamos sentir. E o aroma é mentolado, é refrescante. Eu, particularmente, no último treinamento que eu dei sobre o Peppermint, eu tenho o costume de falar, não conheço ninguém que não goste desse cheiro, né? Porque é realmente muito bom e agrada praticamente todas as pessoas, tá? Mas sempre vai ter alguém que vai falar, opa, não gosto muito. Aconteceu isso comigo, tá? Mas gente, o cheiro de hortelã. Todo mundo conhece o cheiro de hortelã. É difícil alguém não gostar desse cheiro. Aí, ó, temos mais um depoimento aí bacana do lavanda nos comentários, para quem quiser ler.
E o peppermint, gente, é outro coringa, tá? Com 1001 possibilidades, 1001 utilizações. Nós vamos falar de novo dos componentes químicos para entender o melhor porquê dessas propriedades, tá? Então, ele tem bastante mentol, mentona, mentona nem tanto, de 10 a 30%. Um pouquinho de 1,8 cineol e outros minoritários, que são muitos e a gente não consegue colocar todos aqui. Então, vamos falar do mentol, né, que tem em muita quantidade, né, olha para você ver, pode chegar até 60% do óleo essencial de mentol. O mentol ele tem propriedades energizantes, refrescantes, limpa a respiração, é mucolítico, né, já que limpa, é antisséptico bucal, limpeza de pele, saúde digestiva, estimula a bile, proteção hepática, né, protege os rins, então para quem tem questões hepáticas aí, é interessante. Ele é antipirético, ou seja, diminui a febre. Agora a gente já passou para a mentona. A mentona é altamente antioxidante, tem um efeito refrescante e é mucolítico. Então, se você vê que o mentol é mucolítico e a mentona também, né, você pode ter certeza que é um óleo essencial bastante mucolítico, porque ele tem grande quantidade desses dois compostos químicos, também com efeito refrescante. 1,8 cineol, suporte respiratório, mucolítico e altamente antimicrobiano. Então, lá vamos nós confirmar mais um pouquinho por que o peppermint ele é mucolítico, ele alivia a respiração e ele é refrescante. E as principais indicações? Problemas gastrointestinais, asma, sinusites, como expectorante, a gente utiliza como antimicrobiano, para cólicas e náuseas, para azias, para exaustão, cansaço, seria indisposição, né? Falta de foco, falta de concentração, para dores de cabeça, para tonturas e para febre. Essas são as principais indicações do peppermint. Quem não precisa de ter um peppermint em casa, que atire a primeira pedra, né? Porque, vamos combinar, problemas gastrointestinais, problemas respiratórios, náuseas, azias, cansaço, exaustão, isso acho que tem em toda família. Então, vamos utilizar o peppermint como e para quê? Vamos utilizar através da inalação para abrir vias aéreas, ressaltar o sentido do olfato, trazer clareza mental, foco e atenção para estudar, memorizar, compilar, concentrar-se, leituras e atividades cerebrais. Vamos utilizar através da inalação também para, diretamente na palma das mãos, né, uma inalação consciente, uma gotinha, espalha, respira profundamente várias vezes, para uma sensação de prontidão, energia e disposição física. Se você inalar o peppermint antes de fazer atividade física, o seu rendimento melhora muito, né? Eu sinto que o rendimento dobra, tá? Minha mãe também faz pilates, ela sente que ela rende muito mais quando ela inala o peppermint. E a gente vê aí vários atletas, né? No perfil oficial da Terra do Brasil tem um mergulhador profissional que está utilizando o peppermint antes de fazer aí, mergulhador não, desculpa, nadador, né? Natação, o esporte dele. Muito legal mesmo. Vamos ainda utilizar o peppermint através da inalação para asma, infecções bacterianas, anosmia, semianosmia, infecções e inflamações na garganta e amidalite, tá? O uso tópico para hipotiroidismo, coceiras, analgesia, lesões de herpes e varicela, hemorroidas, tá? Pode aplicar uma gotinha pura no local para questões de hemorroidas, tá? Não precisa ter medo, o alívio é praticamente imediato. Fadiga muscular, câimbras e dores articulares. Vamos utilizar topicamente ainda para refrescar o corpo, né? Até em caso de febre ou muito calor, antioxidante, cólicas abdominais, dores e espasmos musculares, insolação, excesso de sol, né? Enxaqueca, osteoporose e dores ciáticas.
E ainda, aplique nas têmporas, testa e nuca para alívio de cefaleia do tipo tensional. Na sola dos pés tem efeito parasimpático, diminuindo as febres. E vamos utilizar internamente. Para qual finalidade? Ação anti-inflamatória, síndrome do intestino irritável, má digestão, mau hálito, diarreia, constipação, que é o intestino preso, pólipos intestinais, desregulação da flora. E ainda vamos utilizar o peppermint de forma interna para azias, flatulências, náuseas, enjoos, vômitos, aftas, úlceras estomacais e ação vermífuga. Muito bom, né? Fala sério. Tem um peppermint. Olha que presente que vocês podem oferecer a alguém que vocês gostam, né? Olha que presente. Lavanda, peppermint e agora limão siciliano, que é da família Rutácea. A espécie é o Citrus lemon, ou somente lemon. Se está escrito lemon, é limão siciliano. O método de extração é prensagem a frio da casca do fruto. E a nota de perfumaria é uma nota de coração, que é também aquela do meio, que não é a primeira que você sente, nem a última. O perfil químico, qual é a composição do lemon? Muito limoneno, de 55% a 75%, beta-pineno em menor quantidade e gama-terpineno em menor quantidade, mas menos ainda, né? Como terceiro aí, componente em relação à quantidade. As principais indicações, as principais recomendações. Quando eu estou apresentando soluções naturais, eu vou falar rapidinho do limão, só me vem à cabeça a questão da limpeza, né? Então, eu já olho para o limão e já penso em detox e em limpeza, mas tem 1001 possibilidades também. Problemas gastrointestinais, é antioxidante neural e linfático, prasia, refluxo, retenção de líquido, asma, sinusites, gripe e resfriados. Ele é mucolítico, ele é bom para questões de alergias respiratórias, ele é anti-inflamatório. Então, vamos falar do limoneno, que tem grande quantidade nos óleos essenciais cítricos, né? E no limão também. Energizante, refrescante, limpa a respiração, é mucolítico, é antisséptico bucal, limpeza da pele, saúde digestiva, estimula a bile, quebra de gorduras, proteção hepática e antipirético. Então, ele também vai ser bom para a febre. No caso da febre, o peppermint ele consegue ser ainda melhor porque ele tem aquela ação refrescante, né? De baixar a temperatura do corpo. E essa questão da quebra de gorduras, o limão é um ótimo óleo essencial para você associar a sua rotina saudável, né? De perder peso, tá? O limão vai ser aí um grande companheiro que você vai ter nessa jornada, se você estiver precisando. O melhor de tudo, hein? Protegendo o seu organismo. O limão ele tem essa questão incrível de proteger o nosso organismo. O gama-terpineno, suporte respiratório e antimicrobiano. O beta-pineno, respostas imunológicas, ação antioxidante, suporte respiratório e branqueamento da pele. A gente vê muito, né, ação antioxidante. A oxidação é o que acontece geralmente no nosso organismo a todo momento, mas o excesso de oxidação causa o envelhecimento, né, o envelhecimento acelerado da pele, do corpo, né, a morte das células. Então, a gente precisa fornecer ferramentas para o nosso corpo com essas propriedades para que a gente possa deixar o sistema imunológico menos sobrecarregado. E aí a gente vai ter cada vez mais saúde. Principais indicações do limão. Para que a gente vai utilizar o limão através da inalação? Para ressaltar o sentido do olfato, para diminuir a fadiga, para trazer leveza e ação antialérgica respiratória. E ainda vamos inalar diretamente na palma das mãos para uma sensação de alívio de tensões, diminuição de estresse e melhorar o foco. Principais indicações para o uso tópico. Então, ao falar de uso tópico, a gente tem que ter cuidado, tá? Porque o limão é um óleo essencial fotossensível, ou seja, a gente não pode aplicar na pele
e expor a pele ao sol nas próximas 12 horas. Então, tem que ter esse cuidado com ele, tá? Mas diluído em 3 a 5% pela noite, por isso que está aqui pela noite, auxilia no clareamento da pele do rosto. Uma gota, mais uma gota, ou seja, uma gota do limão, mais uma gota do óleo vegetal no cabelo vai dar brilho. Para que a gente vai usar o limão internamente? Para alívio de gastrite, para ação anti-inflamatória sistêmica, para azia, má digestão, diarreia e prisão de ventre. Uma dica é uma gota no suco verde para um efeito detox, anti-inflamatório e um delicioso aroma. O limão ele é muito saboroso. Né? Para terminar o nosso estudo sobre o limão, eu trago aqui um artigo científico. Gente, eu trouxe um, mas existem vários, inúmeros, tá? É muito fácil de buscar isso na internet, né? Que comprovam também a eficácia. E esse artigo aqui fala do efeito protetor do óleo essencial limão siciliano, na hepatotoxicidade e nefrotoxicidade induzidas pela aspirina em ratos, né? Esse estudo foi feito em ratos. E o que aconteceu? Pessoas que tomam aspirina demais acabam levando uma toxicidade para os seus órgãos internos, né? E aí eles fizeram um estudo, e nesse estudo eles perceberam que o óleo essencial de limão siciliano tem um efeito protetor, vai proteger esses órgãos dessas toxinas do medicamento. Então, olha só que interessante, tá? Nesse contexto, os pesquisadores viram que a administração do óleo essencial protegeu significativamente os ratos da hepatotoxicidade e nefrotoxicidade induzidas pela aspirina. Né? Então, a aspirina induziu toxicidade nos rins e o óleo essencial de limão que foi administrado protegeu significativamente esses órgãos. Este efeito de melhoria foi demonstrado pela diminuição dos níveis de glicose, colesterol, e aqui a gente tem também creatinina, ureia e proteína, quando comparados ao grupo A, que não teve, né, o óleo essencial. Portanto, a sua diminuição nas atividades das enzimas hepáticas no sangue deveu-se à sua capacidade de reduzir o dano oxidativo induzido por radicais livres no fígado. Lembra que a gente fala muito da propriedade antioxidante? É exatamente isso. Né? Então, o óleo essencial ele é capaz de reduzir o dano oxidativo induzido pelos radicais livres e protege os nossos órgãos vitais. Olha só que interessante. Além disso, o tratamento com óleo essencial exerceu forte efeito protetor sobre o estresse oxidativo induzido pela aspirina, conforme revelado pela diminuição do nível de peroxidação lipídica, e melhorou o sistema de defesa enzimática. Então, gente, é incrível o que esses óleos essenciais podem fazer para a gente. É incrível os benefícios que a gente pode ter ao começar a utilizar. Vocês viram as principais indicações para esses óleos essenciais. E ainda você pode presentear alguém. Então, não perca essa oportunidade de deixar uma pessoa feliz com esse presentaço. Vocês acabaram de ver que é um presentaço, né? Então, vamos compartilhar essas gotinhas aí com todo mundo.